A maioria dos casamentos não termina por causa de uma grande traição ou um conflito devastador. Termina aos poucos, por descuido, por rotina, por duas pessoas que foram deixando de se ver de verdade enquanto a vida passava. E o pior é que isso acontece justamente com as pessoas que se amam, que nunca tiveram a intenção de chegar onde chegaram. Os estoicos tinham algo muito específico a dizer sobre isso, e o que eles diziam vai mudar como você olha para o casamento que tem hoje. Casamento é uma das experiências mais complexas da vida humana, não porque é difícil encontrar alguém, mas porque manter uma relação profunda, viva e real ao longo de anos, enquanto a vida muda, as pessoas mudam, as pressões aumentam e a rotina instala, exige um nível de atenção e intenção que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a ter. A ideia popular é que um bom casamento é aquele onde as coisas fluem naturalmente, onde você não precisa se esforçar muito, onde o amor sustenta tudo por si mesmo. Mas a realidade é que casamentos que duram e que são genuinamente bons não fluem naturalmente, são construídos deliberadamente, todos os dias, pelas escolhas que cada pessoa faz em relação ao outro. Os estoicos não escreveram manuais de relacionamento, mas os princípios que eles deixaram sobre como viver bem, sobre atenção, sobre gratidão, sobre justiça, sobre presença, sobre o que realmente importa, se aplicam ao casamento de uma forma tão direta que é impossível ler os estoicos com atenção e não pensar no relacionamento mais próximo que você tem. Nesse vídeo, vou te mostrar 5 lições estoicas que, aplicadas com intenção, mudam completamente a qualidade de um casamento. Não como teoria, como prática concreta que começa hoje. Deixa eu te mostrar como a rotina se instala num casamento, porque quando você vê o mecanismo, fica difícil continuar ignorando. No começo de um relacionamento, existe uma atenção natural ao outro. Você está descobrindo essa pessoa. Cada detalhe importa. Você está presente, não porque se esforça para ser, mas porque a novidade exige presença. Você nota o que ela faz, o que ela fala, como ela reage. Você é atento sem nem perceber que está sendo atento. Com o tempo, essa atenção vai sendo substituída por suposição. Você começa a achar que conhece a pessoa tão bem que não precisa mais prestar atenção da mesma forma. Você começa a antecipar o que ela vai dizer, o que ela vai querer, como ela vai reagir, baseado em padrões que você construiu ao longo do tempo. E aos poucos você para de ver a pessoa real, começa a ver a versão dela que existe na sua cabeça. Isso não é maldade, é automático. É o que acontece quando qualquer coisa se torna familiar. O cérebro economiza energia parando de processar o que já conhece. É eficiente do ponto de vista cognitivo e é destruidor do ponto de vista relacional. Porque a pessoa que você está casado não é estática, ela muda. Os seus pensamentos mudam, os seus medos mudam, os seus sonhos mudam, as suas necessidades mudam. E se você parou de prestar atenção, se está respondendo à versão dela que existe na sua cabeça em vez da versão real que está na sua frente, você está num relacionamento com uma imagem, não com uma pessoa. Isso é o começo da rotina, não o fim, o começo. A rotina não é só fazer as mesmas coisas todos os dias, é não ver mais de verdade a pessoa que está do seu lado, é a presença física sem a presença real, é estar junto sem estar conectado. E quando isso se instala, gradualmente, silenciosamente, o casamento vai perdendo vida, não de uma vez, aos poucos, até que um dia um dos dois olha para o lado e pensa: quando foi que paramos de ser o que éramos? Os estoicos tinham respostas muito concretas para isso, não soluções românticas, princípios práticos que atacam exatamente esse mecanismo de deterioração. Lição 1. Pratique a visualização negativa. Imagine perder o que tem. Essa é talvez a lição mais contraintuitiva que existe, e a mais poderosa. Os estoicos tinham uma prática chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. Era o exercício deliberado de imaginar a perda do que você tem. Não de forma pessimista ou ansiosa, com um objetivo muito específico, tirar o que você ama do automático e colocá-lo de volta no consciente. Sêneca escrevia sobre isso com uma aplicação que é direta para o casamento. Ele dizia que a maioria das pessoas só percebe o valor do que tem quando perde, que vivem com as pessoas mais importantes da sua vida de forma completamente automática, sem realmente notar, sem realmente apreciar, até que de repente essa presença some
E então o peso do que havia ali fica claro de uma forma que nenhuma rotina havia permitido. A prática estoica não espera pela perda para criar essa percepção. Ela cria a percepção antes, deliberadamente, como exercício. Na prática, dentro do casamento, isso significa, de forma regular, pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez por mês, você para e imagina genuinamente como seria a sua vida sem essa pessoa. Não de forma dramática ou mórbida, com honestidade. Você pensa no que desapareceria, o que você não ouviria mais, o que não estaria mais lá no começo e no fim do dia, o que a ausência dela faria com seu cotidiano. Esse exercício, feito com honestidade, tem um efeito imediato e consistente. Você para de tratar a presença da outra pessoa como garantida. Você começa a notá-la de novo, a agradecer por ela de novo, a ver o que estava lá o tempo todo, mas que a familiaridade havia tornado invisível. Isso não é forçado, é um redirecionamento intencional da atenção. E a atenção é o que mantém qualquer coisa viva, inclusive um casamento. Marco Aurélio praticava isso em relação a tudo que amava. Ele escrevia sobre olhar para as pessoas que amava com a consciência de que elas eram temporárias, não para viver em ansiedade, mas para viver com presença, para não desperdiçar os momentos que existiam esperando por momentos melhores que talvez nunca chegassem. Essa consciência da impermanência não esfria o amor, aquece, porque você para de adiar o cuidado, a atenção, o afeto e começa a colocá-los no único momento onde eles podem existir, agora. Lição 2. Pratique a justiça. Trate seu parceiro com o respeito que você dá a estranhos. Existe um fenômeno curioso que acontece em casamentos longos. As pessoas tratam estranhos com mais paciência, mais cuidado e mais consideração do que tratam o parceiro. Você seria educado com um desconhecido numa situação difícil, mas é rude com quem está do seu lado há anos. Você ouviria um colega de trabalho até o fim, mas interrompe seu parceiro antes que termine a frase. Isso não é hipocrisia intencional, é o resultado da familiaridade. Quando você sente que conhece alguém muito bem, o filtro social que usa com estranhos vai sendo removido, e o que sobra é uma versão de você menos cuidadosa, menos paciente, menos considerada. Os estoicos chamavam isso de descuido com o que está próximo, e Marco Aurélio era implacável consigo mesmo sobre isso. Ele se lembrava constantemente de que as pessoas ao seu redor, as mais próximas especialmente, mereciam ser tratadas com justiça real, não com a versão automática e preguiçosa que a familiaridade produzia. Justiça, no sentido estoico, não é só não fazer o errado, é tratar ativamente cada pessoa com o cuidado e a consideração que ela merece, baseado em quem ela é, não em como você está se sentindo naquele momento. No casamento, isso tem aplicações muito concretas. Como você ouve quando a outra pessoa está falando, com atenção genuína ou enquanto pensa em outra coisa? Como você responde quando ela está frustrada, com paciência ou com o cansaço do dia? Como você honra os acordos que fez, pequenos e grandes? Como você age nos momentos onde seria muito fácil ser descuidado porque a outra pessoa vai aguentar de qualquer forma? Esse último ponto é especialmente importante. Em casamentos longos, as pessoas frequentemente tratam o parceiro pior do que tratariam qualquer outra pessoa, justamente porque sabem que o parceiro vai aguentar, que ele não vai embora por causa de um comentário grosseiro ou de um dia de mau humor. E essa certeza vira, sem que percebam, uma licença para ser descuidado. Os estoicos chamariam isso de uma das formas mais insidiosas de injustiça, usar a segurança que alguém te dá como justificativa para tratá-lo com menos cuidado do que você trataria quem não te dá segurança nenhuma. A lição é simples, mas exigente. Trate seu parceiro com pelo menos o mesmo cuidado que você trata pessoas que acabou de conhecer, não porque ele é um estranho, mas porque ele merece mais que a versão descuidada que a familiaridade produz. Lição 3. Aplique a dicotomia do controle. Pare de tentar mudar o que não está nas suas mãos. Uma das fontes mais constantes de conflito em casamentos é a tentativa de mudar o outro, de fazer com que ele seja diferente do que é, mais organizado, mais comunicativo, mais paciente, mais presente, mais ambicioso,
Menos de alguma coisa, mais de outra. Isso não vem de maldade, vem de genuinamente acreditar que se o outro mudasse de determinada forma, o casamento seria melhor. E às vezes essa crença até está correta, mas o problema é que você não controla se o outro vai mudar. Essa escolha é completamente dele. Epicteto era absolutamente claro sobre isso. O comportamento de outras pessoas não está no seu poder. Você pode influenciar, você pode conversar, você pode demonstrar, mas você não pode controlar a escolha interna de outra pessoa. E tentar controlar o que não está no seu poder é uma receita garantida de frustração. O que está no seu poder no casamento é muito específico. Como você age, o que você comunica e como comunica, o esforço que você coloca, as escolhas que você faz em relação ao outro. Isso é seu, completamente. Isso não significa aceitar situações que precisam ser resolvidas, significa focar sua energia no que você pode realmente fazer, em vez de gastar na tentativa de forçar uma mudança que não está nas suas mãos. Na prática, isso muda completamente como você lida com as partes difíceis do seu parceiro. Em vez de ficar num estado permanente de frustração com o que você não consegue controlar, você direciona a energia para o que você pode fazer. Como você comunica o que precisa, como você responde ao que não muda, se essa situação específica é algo que você pode aceitar ou se é uma conversa real que precisa acontecer. E há uma consequência positiva dessa mudança que vai além da redução de conflito. Quando você para de tentar controlar o outro, você libera espaço para ver quem ele realmente é, não quem você quer que ele seja. E muitas vezes, quando esse espaço aparece, você descobre que a pessoa que está do seu lado é muito mais interessante do que a versão idealizada que você estava tentando criar. Lição 5. Pratique o exame diário. Avalie como você está sendo no casamento. Os estoicos tinham uma prática de reflexão diária, que Sêneca descrevia com muita clareza. Ao final de cada dia, ele revisava o que havia feito, não de forma punitiva, mas com honestidade e intenção de melhora. Onde esteve no seu melhor? Onde ficou aquém? O que pode fazer diferente amanhã? Essa prática, aplicada ao casamento, é uma das ferramentas mais poderosas que existem para manter a qualidade da relação ao longo do tempo, e é quase nunca usada. A maioria das pessoas avalia o casamento de forma episódica, quando algo vai muito bem ou quando algo vai muito mal, quando há um conflito grande ou uma celebração especial. No dia a dia comum, a avaliação não acontece, e sem avaliação, os padrões ruins se instalam gradualmente, sem que ninguém percebam, até que estão tão estabelecidos que parecem inevitáveis. O exame diário no contexto do casamento não precisa ser elaborado, pode ser simples. Hoje eu fui o parceiro que quero ser? Em que momentos sim, em que momentos não? O que posso fazer diferente amanhã? Essa pergunta, feita com honestidade, revela padrões. Você começa a notar quando está sendo consistentemente mais impaciente em determinados horários, quando está se comunicando menos do que seria saudável, quando está presente fisicamente, mas ausente de verdade, quando está colocando todo o cuidado em outras áreas da vida e sobra pouco para o relacionamento que devia ser central. E com essa consciência, você tem a possibilidade de agir, não numa reforma dramática, mas nas correções pequenas feitas regularmente que mantêm a relação calibrada. Marco Aurélio usava esse exame não só para avaliar o que havia feito, mas para se preparar para o dia seguinte. Ele se perguntava que tipo de situações poderia encontrar e como queria agir dentro delas. Essa preparação mental tem uma aplicação direta no casamento. Antes de entrar numa conversa difícil que você sabe que vai acontecer, antes de um período de estresse que vai testar a paciência de ambos, você pode se preparar. Você pode decidir com antecedência como quer agir, em vez de ser surpreendido pelo momento e agir a partir do impulso. Lição 5. Viva com presença. O casamento existe agora, não no futuro. Essa última lição é talvez a mais simples de entender e a mais difícil de praticar, e é a que tem o efeito mais imediato na qualidade de um casamento. Marco Aurélio voltava a esse ponto repetidamente nas meditações. Você só tem agora, não amanhã,
não a versão futura da sua vida quando as coisas estiverem melhores, não depois que o projeto terminar, depois que as crianças crescerem, depois que a situação financeira melhorar. Agora, esse momento, com a pessoa que está do seu lado agora. Maioria dos casamentos que viraram rotina não virou por falta de amor. Virou porque os dois estavam sempre em algum outro lugar mentalmente, preocupados com o trabalho, com o futuro, com os problemas, com o passado, e o presente com o outro ficou sem atenção. Atenção é o que mantém qualquer relação viva. Não atenção performática, não fazer algo especial uma vez por mês enquanto o dia a dia fica no automático, mas presença real no dia a dia. Estar de fato na conversa quando estão conversando, notar o outro de verdade no jantar, em vez de estar com os olhos no celular, estar junto quando estão juntos, não fisicamente presente e mentalmente em outro lugar. Os estoicos entendiam que o desperdício mais comum e mais custoso da vida humana é a ausência do presente, é estar sempre em outro tempo, no passado que não pode ser mudado ou no futuro que não chegou ainda, enquanto a vida real, que existe só no presente, passa sem ser vivida. No casamento, isso se traduz numa prática muito concreta. Quando você está com seu parceiro, esteja com seu parceiro, não com o celular na mão, não processando o dia de trabalho, não planejando a semana, com a pessoa que está do seu lado, ouvindo de verdade, presente de verdade. Isso parece básico, mas observe quantas vezes por dia você está fisicamente com seu parceiro e mentalmente em outro lugar. E então, imagine o que muda quando você reverte esse padrão, mesmo que parcialmente, mesmo que gradualmente. A presença é o presente mais valioso que existe num casamento, e ao contrário de praticamente qualquer outra coisa que você poderia oferecer, ela não custa dinheiro, não exige tempo extra, não requer planejamento, exige só uma coisa: a decisão de estar aqui agora. Aqui está o ponto que conecta as 5 lições. Todas elas têm uma raiz comum: a atenção intencional. A decisão de não deixar o que mais importa ir para o automático. De tratar o casamento não como algo que existe por si mesmo enquanto você cuida de outras coisas, mas como algo que precisa ser nutrido ativamente, todos os dias, nas escolhas pequenas, na qualidade da presença que você oferece. Os estoicos não escreveram sobre casamento como um tema separado, mas o que eles escreveram sobre como viver bem, sobre não desperdiçar o que você tem, sobre tratar as pessoas com justiça real, sobre focar no que está no seu poder, sobre examinar como você está vivendo, sobre estar presente no único momento que existe, é uma descrição precisa do que um bom casamento exige. Sêneca dizia que a maior perda é a do tempo desperdiçado. E tempo desperdiçado não é só o tempo que você passou fazendo coisas inúteis, é o tempo que você passou ao lado de quem ama sem realmente estar lá. É o tempo que você passou esperando um momento melhor que nunca chegou enquanto o momento real passava. É o tempo que você passou tentando mudar o que não estava nas suas mãos em vez de nutrir o que estava. Esse tempo não volta, mas o que você faz com o tempo que ainda tem começa agora. Então vamos fechar. 5 lições estoicas para não deixar seu casamento virar rotina. Primeira, pratique a visualização negativa. Imagine regularmente como seria a sua vida sem essa pessoa. Não para viver em ansiedade, mas para tirar a presença dela do automático e colocá-la de volta no consciente onde ela merece estar. Segunda, pratique a justiça. Trate seu parceiro com pelo menos o mesmo cuidado, a mesma paciência e a mesma consideração que você trata pessoas que acabou de conhecer. A familiaridade não é licença para descuido. Terceira, aplique a dicotomia do controle. Pare de gastar energia tentando mudar o que não está nas suas mãos. Foque no que você pode fazer, como você age, como você comunica, como você se posiciona. O resto é escolha do outro. Quarta, pratique o exame diário. Pergunte regularmente: hoje eu fui o parceiro que quero ser? Essa pergunta simples, feita com honestidade, revela padrões e abre espaço para correções antes que virem problemas grandes. E quinta, viva com presença. O casamento existe agora, não depois que as coisas melhorarem, não quando tiver mais tempo. Agora,
com a pessoa que está do seu lado agora. Esteja lá de verdade. Nenhuma dessas lições é complicada. Todas elas são exigentes. E a diferença entre um casamento que vai perdendo vida ao longo dos anos e um que continua crescendo está exatamente aqui, na disposição de praticar essas coisas simples com consistência, no dia a dia, sem esperar que a outra pessoa mude primeiro. Eu sou Aurelius, o gestor